Fala pessoal, bem-vindos a mais uma aula no nosso curso de Fundamentos da Biologia Celular. Na aula passada a gente abordou sobre os procariotos, né, que são formas mais rudimentares, mas também bem complexas, né, de células, né, células procarióticas, que incluem as bactérias e as arqueabactérias. E hoje a gente vai discutir um pouquinho mais sobre as células eucarióticas, tá? A gente vai fazer um paralelo e uma comparação entre elas, tá bom? Os principais componentes das células eucarióticas, das quais a gente é composto, e também células vegetais, né? Como as plantas e fungos também. Mas galera, antes disso, aquele breve recadinho, não se esqueçam de compartilhar o canal. Se vocês estão gostando dessas aulas, compartilhem com seus colegas, tá bom? Vamos fazer uma rede aqui de supporters, né? De pessoas que estão dando suporte para o nosso canal, para eu poder crescer. Eu posso trazer mais conteúdos para vocês, eu posso dedicar mais tempo para vocês aqui, se o canal estiver crescendo, se tiver dinâmica, se tiver pergunta, resposta, tá? Vamos colaborar junto, tá? Isso aqui eu trago de graça, todo o meu conhecimento que eu adquiri durante os meus estudos na Unesp, meu doutorado na Unifesp, pós-doutorado na Unifesp, pós-doutorado na Universidade de Liverpool, Manchester. Depois eu vim para a Finlândia, aqui eu sou professor da Faculdade de Medicina. Eu dou aula dessas coisas aqui para alunos de medicina, biomed, tá? Alunos de enfermagem. Então, galera, eu estou dando isso de uma forma bem mastigada para vocês, utilizando minha experiência em ensinar, assim, para vocês aprenderem o básico para depois levarem para a vida, numa questão profissional, se quiserem aprimorar, fazer uma escolha profissional, ou se vocês quiserem também apenas crescer o conhecimento de vocês para um debate com os colegas, ou até mesmo com médicos, né? Vocês têm esse conhecimento biomédico, né? Para poder levar à frente para a saúde de vocês, tá bom? Então vocês me ajudam muito se vocês compartilharem, se derem aquele likezinho, se inscreverem, pessoal. Eu vejo muita gente que acaba voltando a olhar o canal aqui, tem muitas revisitações de pessoas que ainda não são inscritas, né? O YouTube mostra isso para mim. Então, se vocês que estão voltando para ver as aulas, assistirem o canal, considerem se inscreverem, tá? Se vocês têm interesse em receberem notificações das próximas aulas, é só ativar o sininho. Se vocês não querem ser perturbados pelo sininho, não ative o sininho. Mas se vocês se inscreverem, é mais fácil para vocês encontrarem o canal depois, tá bom? Principal característica das células eucariontes, elas têm um núcleo definido, tá? Um compartimento isolado. Pensa lá no exemplo que eu dei de um estúdio, né, que vocês moram no estúdio, estão fazendo faculdade, né, tem aquele quartinho bem pequeno, uma kitnet que tem cozinha, tem sala de estar e cama, tudo no mesmo lugar, né? Essa é uma célula procariótica, não tem separação por compartimentos. Já numa célula eucariótica você tem, tá? Célula eucariótica você tem quarto separado, você tem um núcleo separado, a cozinha fica num local, o quarto fica no outro, o escritório fica no outro, tá? Então a célula eucariótica já é mais uma casa aqui, não é um estúdio, não é uma kitnet, tá? Elas têm um núcleo protegido por uma membrana, tá? E essa célula vai ter também várias outras organelas internas que não estão presentes nas células procarióticas. Células procarióticas até têm organelas, mas não tantas e bem elaboradas como as células eucarióticas, tá? Essa complexidade que vai permitir que as células eucarióticas vão desempenhar aquelas funções mais complexas, tá? Elas vão poder viver mais, elas vão ter um certo controle maior do ciclo reprodutivo delas, não tem tanta urgência para se reproduzir, tá? Porque elas têm um arcabouço metabólico muito mais elaborado para elas poderem sobreviver, tá? Elas podem aguentar um certo tempo no tecido, elas vão utilizar o tempo de vida delas não para reprodução, mas para produzir substâncias e dar suporte ao tecido ao qual elas compõem, ao órgão ao qual elas compõem, tá? Então elas podem ter longa vida, sem precisar se duplicar. Já uma bactéria, tudo que ela faz é duplicação. Lembra que eu falei? Bactéria, procarioto, eles vão duplicar a cada 20 minutos, depois de 11 horas você tem bilhões de células, tá? Já não é a mesma coisa para uma célula eucariótica, a não ser células eucarióticas de duplicação rápida, células sanguíneas. Tá? Toda noite a gente está produzindo novas células, tá? Células da camada gástrica, no intestino também, nas microvilosidades, a gente tem que reproduzir essas células de uma forma mais rápida, tá bom? Ou células tumorais. Mas aí já é um defeito, não é um comportamento normal das células eucarióticas. Então a gente vai falar de câncer depois. Algumas células eucarióticas, elas ainda assim vão viver sozinhas, por exemplo, fungos, tá? Levedura de cerveja. A gente olha aqui na figura 1.14, pessoal. Isso aqui é uma foto de uma levedura que está duplicando aqui, né? Formando aqui
duas células, está aqui a fase de anáfase, está duplicando, tá? Saccharomyces cerevisiae, tá bom? Isso é um fungo. Outras células, elas não vão viver de forma isolada, elas vão se agrupar, né? E vão formar estruturas multicelulares ou organismos multicelulares, como por exemplo os animais, até mesmo as plantas, tá? Então isso é uma diferença estrutural muito importante que existe nos eucariontes. Podem viver de forma isolada, né? Ou até mesmo de forma multicelular, formando tecidos. E aí aí entra diferentes níveis de organização, pessoal, tá? Então, o que essas células têm de importante? Um núcleo organizado. Beleza. Então, o núcleo é o centro de comando. Ele precisa estar isolado, ele vai ser um núcleo mais complexo, ele vai ter muito mais genes ali dentro do DNA para poder comandar uma vida mais complexa, ou até mesmo uma vida coordenada a nível de camadas multicelulares, tá? Então, esse núcleo, ele vai ser bem evidente, ele é cercado por essa membrana, e é uma membrana de dupla camada, igual a membrana celular. A gente vai ver depois a membrana celular. Não é apenas uma única camada, são duas. Uma dupla camada fosfolipídica, que ela vai ser chamada de envelope nuclear, tá? Que armazena o DNA ali dentro, pessoal. O DNA é o que vai guardar todas as informações, né, o histórico de vida da célula, né? A gente fala de informações genéticas da célula, né? Olha aqui nessa figurinha aqui, olha. Na figura 1.15. Esse é o exemplo de um núcleo organizado. Vocês estão vendo aqui no esquema, né? O núcleo é como se fosse uma organela também, porque não deixa de ser uma organela, é apenas o cérebro, né? É uma organização que tem dentro da célula. Ele é bem evidente aqui nessa célula eucariótica, né? Eucariótica. Ele é cercado por essa membrana, essa dupla camada de membrana fosfolipídica, né? Tem até uma continuidade aqui na parte de fora do núcleo que se projeta e estende aqui com o retículo endoplasmático, que a gente vai ver mais para frente. Mas lembra que eu falei nas aulas de microscopia, né? 2 aulas atrás, que eu falei sobre microscopia eletrônica? Olha só o tipo de imagem que você consegue obter com maiores detalhes, né? Do núcleo de uma célula. Você tem aqui o envelope, né? Vou até dar um zoom aqui na imagem. Você tem um envelope nuclear aqui, e o DNA está aqui dentro, tá? O DNA, você vê assim, formas de cromatina condensada aqui dentro. Isso aqui é uma fatia da célula, tá? Não é tridimensional, você está vendo só apenas um plano. Imagina que essa parte escura aqui, ela vai em diferentes níveis e vai formar assim, uma estrutura tridimensional, né? Mas é assim que a gente vê assim, o envelope nuclear dentro da célula numa microscopia eletrônica de transmissão, tá? Ele vai ser visível quando ele está nessa forma condensada. Provavelmente essa célula aqui, galera, está próxima para começar a dividir, tá? Porque é na fase de divisão celular que o núcleo se condensa, porque ele sabe que ele vai ter que sair dali. Ele vai se duplicar para ir para uma outra célula. Então ele se condensa, forma essas condensações de cromatina aqui, que depois vai poder se separar para uma célula filha, tá? Então a gente consegue observar isso só na hora da duplicação. Agora, o DNA, nessa forma mais complexa, ele já consegue ser observado até por microscopia óptica, né? Se você consegue dar o zoom na célula e amplificar o DNA, olha só que bonitinho. Você vê aqui, olha, o núcleo. Essa célula aqui, por exemplo, está com o núcleo todo esparso. O DNA dela, na verdade, está esparso ali dentro, né? Você ainda vê o envelope, a membrana plasmática, a membrana nuclear aqui circundando o DNA, a célula está vivendo, aí a célula vai começar a querer dividir. Olha o que acontece, o DNA, ok, a gente vai começar a sair daqui, vamos empacotar as coisas para sair fora. Tá? Se você vai viajar, você vai entrar de férias, você vai sair de um lugar e ir para o outro, você empacota suas coisas para sair fora. É isso que o DNA faz, ó. Ele começou a empacotar tudo, você começa a observar ele mais denso. Olha que bacana, até na microscopia óptica você já consegue ver isso. Tá? Aqui o envelope nuclear, ele vai mais ou menos começar a se desfazer aqui, ó. Tá? E aqui você já vê a fase final, ó, olha, os cromossomos completamente formados, né? O DNA condensado, formando cromossomos, fragmentos do DNA, na verdade, são diferentes pedaços ali dentro. O DNA humano a gente tem 46, né? E aí ele começa a se condensar e vai se separar depois. Olha que bonito, pessoal. Então, essa fase de duplicação da célula. As mitocôndrias, pessoal, elas também estão presentes nas células eucarióticas, né? Assim como elas estão presentes na célula procariótica, na eucariótica ela vai ter uma função muito importante na produção de energia. Elas são verdadeiras usinas nucleares ali que produzem energia constantemente para as reações metabólicas, né?
Todas as células eucariontes, elas vão ter mitocôndria. E as mitocôndrias, elas têm duas membranas e uma estrutura interna que ela é cheia de dobras. Olha, vamos dar uma olhadinha aqui na figura 1.18, né? Olha só, isso aqui é a mitocôndria. Que as estruturas cheias de dobras internas, essas cisternas aqui, né, no interior da mitocôndria, tá? Isso aumenta a superfície da mitocôndria para poder fazer as reações químicas que ela precisa. As reações químicas que a mitocôndria faz acontecem a nível de superfície da membrana. Então, se você tem várias dobras da membrana no interior da célula, você consegue armazenar mais membrana dentro da célula, não apenas... Quando eu falo célula, é porque a mitocôndria é considerada uma célula procariótica, tá? Mas vamos falar em mitocôndria, né? A mitocôndria tem aquela membrana externa onde acontecem as reações químicas, mas se você consegue fazer projeções intramitocondriais dessas membranas, você aumenta a quantidade de membrana para poder produzir ainda mais energia, tá? É por isso que a gente tem essas dobras ali. Essa mitocôndria ela vai produzir ATP, que é a energia estocada na forma química, que a célula vai utilizar, né? Então, a partir da quebra dessas moléculas de ATP, ela libera energia e ela vai utilizar também o oxigênio nesse processo de respiração celular. Lembra que eu falei, né? Mitocôndria, aeróbia, respiração aeróbia. Então, organismos que dependem de oxigênio para formar ATP são também organismos aeróbios ou células aeróbias, né? Então, nas nossas células eucariontes, elas são metabolicamente da mesma forma. Tá? Essas mitocôndrias, elas têm o próprio DNA delas. Lembra que eu falei? Elas são como se fossem procariotos, como se fossem bactérias, e bactérias têm DNA. Então, isso é mais uma evidência de simbiose aqui, de uma bactéria vivendo dentro de uma célula eucarionte, porque elas têm o próprio DNA delas, né? E acredito que elas vieram desse processo de simbiose com as células eucariontes, tá bom? A gente consegue ver essa simbiose acontecendo aqui nessa figurinha 1.18, ó. Tá vendo? Você tinha aqui uma membrana celular com o núcleo, provavelmente vai precisar de mais energia aqui para isso aqui se tornar mais independente, se tornar uma célula eucariótica, né? Aí, esse é um ancestral de uma célula eucariótica com o núcleo bem protegido. Aí vem aqui, ó, uma bactéria chamada mitocôndria, entra na célula e começa a produzir energia. Essa célula agora adquire capacidade metabólica mais elaborada, mais complexa e vai adquirir capacidade reprodutiva ao longo do tempo, tá? E a mitocôndria vai ficar aqui para sempre. Entrou ali, simbiose, a mitocôndria se beneficia da célula hospedeira e a célula hospedeira pega um monte de ATP ali para poder formar as reações metabólicas para sobreviver, né? E nas células das plantas, pessoal, a gente tem o famoso cloroplasto, tá? São especialistas em captar luz solar. Então, a mitocôndria dá energia para a célula eucariótica, né? E nas plantas, quem vai dar energia vai ser o cloroplasto, né? Os cloroplastos, eles estão presentes apenas nas plantas e algumas algas, tá? Eles possuem a famosa clorofila, tá? Que é esse pigmento verde aí, tá? Então, essa clorofila, o pigmento verde, vai captar a energia do sol, tá? E vai refletir a cor verde e absorve as outras cores, os outros espectros de cores, tá? E elas vão realizar, esse cloroplasto com a clorofila vai realizar a famosa fotossíntese, tá? Que transforma a luz solar, no final das contas vai transformar em açúcar, né? Que vai ser um processo químico que acaba liberando também oxigênio, que a gente usa no processo de respiração. A gente pega o oxigênio que entra no sangue, vai para a nossa célula, a mitocôndria vai usar o oxigênio para poder formar as moléculas lá, para poder formar a molécula de ATP no processo de quebra da glicose. Então, isso aí tudo é bioquímica, pessoal. Vai estudar o Leninger, tá? Então, isso já é mostrado aqui nessa figura 1.20 aqui, tá vendo? Aqui a figura 1.20, a gente vê aqui, ó, os cloroplastos em verdinho, né, dentro de uma célula vegetal, né? E em B aqui esse desenho esquemático aqui, como é que forma, né, o cloroplasto, né? Ele tá aqui englobado aqui nesse sistema, né, cheio de membranas, né, que contém aqui essas clorofilas em verde, né, que vai ser a molécula que absorve a luz solar, tá bom? Existe também uma teoria de simbiose para a célula vegetal, pessoal, porque a célula vegetal também tem um núcleo organizado, né? E aí o fato é que a célula vegetal vai ter lá a mitocôndria,
mas vai ter em algum momento também a simbiose com uma bactéria fotossintética, que seria aqui o cloroplasto, que em algum momento conseguiu entrar aqui nessa célula eucariótica para poder absorver energia, para formar energia. Eu sou um pouco assim, é um pouco difícil você aceitar essa teoria, né? Porque seria fácil demais, a gente poderia colocar cloroplasto nas nossas células aqui para a gente poder produzir energia. A gente seria tudo verdinho e marciano, né? Mas essa é a hipótese, é uma das hipóteses também de simbiose para a formação de célula vegetal, né? Que adquire também os cloroplastos aqui para poder formar a própria energia da célula, tá? Pessoal, dentro da nossa célula a gente tem outras organelas, tá? Células eucariontes são mais complexas que as células procarióticas porque elas também possuem outras organelas. E essas organelas são organelas, muitas delas, na verdade, são organelas membranares, tá? Então são como se fossem vesículas ou compartimentos que também têm membranas. A célula eucariótica tem membrana plasmática, tá? A famosa membrana celular ou membrana plasmática, mas estruturas internas também vão ter membranas. A mitocôndria é uma delas, mas não conta, tá? Porque vem como se fosse uma bactéria com membrana. Mas a gente tem outras estruturas intracelulares, né? Outras organelas, como o retículo endoplasmático, o famoso RE, né? Retículo endoplasmático liso, retículo endoplasmático rugoso, tá? Vocês vão ouvir muito, o antigo nome dele era ergastoplasma, tá? É uma rede de membranas, né, que a gente tem no interior das nossas células, né, e que essas membranas elas estão envolvidas, né, no processo de produção de lipídios e também de proteínas, tá? É a fábrica das nossas células. Tá? Olha aqui que bonito nessa figura 1.22. A gente tem o esqueminha aqui, né, do retículo endoplasmático, perdão. Aqui o retículo endoplasmático, liso e rugoso, em verdinho aqui o rugoso. Quando a gente faz aqui, olha, uma microscopia eletrônica, para você poder ver nesse nível de resolução, tem que ser eletrônica, tá? Olha que bonito aqui, quando tá bastante nitidez aqui, o sharpness tá bem no alto, né? Aqui no cantinho esquerdo, aqui da parte de cima, você vê um pedaço do núcleo, né? E aqui o envelope nuclear, né? E o retículo endoplasmático geralmente está bem perto do núcleo, pessoal. Por quê? O núcleo é o cérebro, é o que dá o comando para poder fazer as coisas dentro da célula. E logo em seguida, de fora do cérebro, logo de fora do quartel-general, você tem a fábrica. Você precisa estar com a fábrica bem conectada, entendeu? Então o cérebro é o escritório que dá o comando e a fábrica está ali no cantinho, né? Já conectado para poder fazer a série de produção do quê? Proteína. O que a célula precisa produzir o tempo inteiro? Proteína. Lipídio também, mas proteína, tá? Principalmente proteínas, porque as proteínas, muitas delas são enzimas, são engrenagens com funções específicas. Ou elas vão inibir processos, elas vão facilitar processos, no caso das enzimas, né? Ou elas vão ativar outras vias de funções dentro das células, ou até mesmo algumas proteínas vão ativar e desligar partes do cérebro, do DNA. As proteínas fazem de tudo. Tudo que vocês estão vendo aqui no retículo endoplasmático, também esses pontinhos pretos aqui, ó. Vou até dar um zoom aqui, esses pontinhos pretos, eles são os ribossomos, tá? Ribossomos são complexos de proteínas que possuem funções, tá? São várias proteínas, uma conectada na outra. São essas bolinhas pretas. Elas estão todas boiando ali no retículo endoplasmático, esperando a ordem do DNA vir. A ordem vem na forma de uma cartinha. Tá? O DNA manda uma carta para o retículo, que é a fábrica, e ali você tem o ribossomo. O ribossomo está esperando essa cartinha chegar, que é a ordem. Essa cartinha chama-se RNA. É o que sai do DNA, sai um RNA. Aí o ribossomo pega, lê isso daí e faz a proteína. Você tem um monte de ribossomo lá para fazer um monte de proteína. Tá? Então o retículo nada mais é do que a área ou o espaço que agrega uma série de ribossomos para poder fazerem proteínas, tá? O rugoso tem esse formato. E o retículo endoplasmático liso já não tem tanto desses ribossomos aí, tá? Tem outras funções. O retículo endoplasmático liso. Então pensa assim, são essas membranas intracelulares, tá? Dupla camada membrana, que aglomera ali um monte de ribossomo, tá bom? Nessa figura aqui, olha, vamos dar uma olhadinha aqui na figura 1.23, uma outra organela membranar também muito importante, né?
é o famoso complexo de Golgi, tá? Ele, na verdade, é o que vai acabar no final empacotando, modificando e secretando essas proteínas para fora das células ou para outras organelas, tá? Então, se você tem um sistema de fábrica, que é o retículo endoplasmático, pensa que o complexo de Golgi vai ser os correios, tá? Então, primeiro você tem a fase de produção. Depois que terminou a fase de produção, você tem a fase de distribuição. Então, o complexo de Golgi também é formado por membranas que estão fisicamente conectadas com o retículo endoplasmático, tá? Que vai ser a fase de distribuição. Todas as proteínas que estão vindo aqui, olha, do ribossomo, perdão, do ribossomo lá do retículo endoplasmático, olha aqui, olha, vamos amplificar. Olha aqui, ó, nesse corte de microscopia eletrônica, a gente vê aqui, ó, o retículo endoplasmático cheio de ribossomo. E aí está terminando de fazer as proteínas, essas proteínas vão andando e vão entrando no sistema de distribuição da fábrica, que é o quê? Complexo de Golgi, tá? Também é formado por um monte de membranas, mas essas membranas são meio soltinhas, elas estão constantemente desconectando lá do complexo e vão formar vesículas que vão para outras partes da célula ou vão cair fora da célula, vão embora da célula levar essas proteínas para outro lugar. Beleza? Então esse é o famoso complexo de Golgi, tá? Tá bom, pessoal? Então a gente tem um sistema completo de organelas que é formado por membranas, tá? Aqui na figura 1.24 do livro, a gente já tem um esqueminha aqui que mostra todo esse sistema complexo de moléculas. Por exemplo, o lisossomo, tá? O lisossomo também é uma vesícula formada de membranas, mas o que acontece ali dentro é mais ou menos uma digestão, tá? Lisossomo está mais lá para lise, somo. Soma vem de corpo responsável por quebra, tá? Também vai ser protegido por uma camada de membrana, mas ali dentro a gente tem proteínas específicas para quebra de outras proteínas, ou proteínas específicas para quebra de lipídios, tá? Quando você precisa digerir coisas dentro da célula, quando você precisa quebrar substâncias, tá? Por exemplo, proteases, a gente tem caspases ali, a gente tem catepsinas, a gente vai estudar mais isso aí a fundo mais para frente, mas tem catepsinas, a gente tem lipase ali dentro, então uma série de quebras assim, né, vai acontecer ali. Quando você não quer utilizar mais aquela substância na célula, manda para o lisossomo. Ou se tem alguma coisa do lado de fora da célula que você precisa detonar, destruir, pega pelo lisossomo, tá? O lisossomo vai quebrar essas coisas. A gente também tem o peroxissomo, tá? Que vai lidar com reações mais químicas e perigosas dentro das células, tá? Então isso é assim mais ou menos como ela aparece aqui, olha. As vesículas que se fundem com lisossomo, a gente tem peroxissomo, a gente tem aqui, ó, a mitocôndria também tem camada dupla lipídica, né? Tem o aparato de Golgi, né? Retículo endoplasmático, tudo é formado e protegido por lipídio. E a própria célula também é envolta por uma membrana lipídica, beleza? Pessoal, no interior das células, envolvendo todas as organelas, a gente tem o famoso citoplasma, ou citosol, que é, na verdade, uma substância meio aquosa, tá? O citosol está envolvendo tudo isso daí, mas está vendo que não tem aqui, olha, tá em azul. O citosol está envolvendo tudo, mas ele não está dentro do núcleo, né? O citosol, ele só está do lado de fora do núcleo, englobando e mergulhando todo o conteúdo dessas organelas, tá? Então, nesse citosol, a gente tem essa parte fluídica, né, da célula, né, onde a gente tem um monte de reação química acontecendo, né? Pessoal, um monte de reação química precisa de água, tá? Então, a gente vai ter que ter água dentro da célula, e é por isso que tem o citoplasma na célula, tá? Aqui na figura 1.26, pessoal, a gente vê como é que é o ambiente, né, superlotado, cheio de molécula e estrutura dentro do citoplasma, né? Então, é uma representação, na verdade, né, das estruturas químicas, né, estruturas que estão dentro do citoplasma. A gente vê até citoesqueleto aqui, olha, tá vendo essas tiras aqui? Eu vou mostrar para vocês mais para frente. Isso é citoesqueleto, mas tem proteína ali, tem reação química acontecendo. É mais ou menos assim que está o citoplasma. Então é uma substância aquosa, mas não pensa você que é igual um copo d'água, você vê uma água transparente. É uma mistura de coisa ali, pessoal, né? A célula, ela precisa ter integridade física. Do contrário, ela estoura muito fácil, tá? Imagina se você não tivesse esqueleto, se você não tivesse ossos. Você seria um saco de carne, todo mole,
né? A mesma coisa a célula, né? Se ela não tem um cito vem de célula, citoesqueleto, ela seria muito frágil, tá? O citoesqueleto, ele é uma rede de filamentos que vai dar forma, vai organizar o movimento da célula, tá? Ela vai estar responsável por uma série de funções na célula. A célula do sistema imunológico também precisa muito do citoesqueleto por uma série de interações com outras células do nosso sistema imune. Essas interações fazem com que as células se juntem, se adiram, se ficam conectadas, ou elas conseguem se locomover por tecidos e até mesmo ultrapassar a parede. Imagina uma célula sem esqueleto, vai ultrapassar a parede, ela vai se arrebentar toda. Ela precisa ter citoesqueleto, tá? Então, olha aqui nessa figurinha bonita aqui, olha que bonito. Isso aqui são... Agora você lembra da aula de microscopia, né? Você vê campo escuro aqui, significa que você só está vendo uma estrutura em particular dentro da célula, tá? Aqui você não está vendo o núcleo. Aqui na figura A, por exemplo, vou até dar um zoom, você não está vendo o núcleo da célula porque o núcleo está apagado, tá? Você desliga a luz do núcleo. Você está vendo aqui o quê? Um citoesqueleto de actina. A actina é uma proteína estrutural que a gente tem dentro da célula. A gente tem alfa-actina, beta-actina. E ela forma esses filamentos que são rígidos, né? Eles estão assim atravessando o citoplasma da célula de um lugar para o outro. Formam verdadeiras avenidas. É nessas avenidas que muitas outras substâncias, organelas e proteínas vão caminhar. Elas têm proteína, pessoal. Proteína chamada miosina. Vou mostrar isso depois para você. Tem 2 pés. A miosina anda em cima da actina ou do microtúbulo. Aqui do lado aqui a gente tem filamentos intermediários. Aqui do lado a gente tem um microtúbulo. Esse aqui é um microtúbulo, pessoal. São outros tipos de proteínas, como a tubulina, né, que vão formar assim um complexo viário que monta e desmonta. Já a actina também tem essa dinâmica, mas o microtúbulo forma isso em diferentes etapas de fase da vida da célula, tá? Porque em alguns momentos você precisa ter tráfego e não pode interromper outros tráfegos, tá? Então algumas avenidas precisam estar constantes, mas para outros motivos bioquímicos você precisa interromper as avenidas. Por isso você tem diferentes tipos de esqueleto dentro da célula. Eles estão sempre se reconstituindo. Os microtúbulos são muito importantes para poder organizar a divisão da célula, para separar substâncias, né, de um local da célula para o outro, para os diferentes polos da célula quando a célula está duplicando, tá? Então, microtúbulos. Aqui, olha, do lado em C, você vê aqui os filamentos intermediários, eles são separados, os filamentos intermediários são separados de actina e tubulina. Então tudo isso, pessoal, é para dar rigidez, resistência mecânica para a célula, principalmente os filamentos intermediários, para dar resistência para a célula, tá? E é muito bonito para ver como isso daí é organizado, tá? Tudo isso daí vai ter um papel muito fundamental na célula, no processo de adesão da célula, duplicação, motilidade da célula de um local para o outro e motilidade das substâncias e organelas dentro da célula para os diferentes locais. Você precisa ter essas avenidas. Tá bom, pessoal? Então, concluindo, células eucarióticas, elas são pequenas cidades, pequenas avenidas, né? Você tem esse aí o citoesqueleto, um monte de organela membranar, né? São mais complexas, essas células não têm apenas o objetivo de duplicar, elas vão viver, comunicar com outras células, formar interação e até mesmo intenção de organismo multicelular para formar tecido, órgão, sistema e a vida que você carrega. Beleza? Guardem essas informações na cabeça de vocês. Se vocês gostam desse conteúdo, compartilhem, deixem as dúvidas nos comentários. Tenho o maior prazer em vir aqui responder para vocês, tá? E não se esqueçam de se inscrever. Se vocês estão voltando e revisando esse canal, tá? Vocês nos ajudam muito se inscrevendo no canal, compartilhando o vídeo com seus colegas, amigos, familiares, tá? Vamos causar aqui uma dinâmica no canal para o YouTube entender e compartilhar isso de uma forma mais eficiente. Eu tenho uma estante aqui cheio de livros de curso de biomedicina, medicina molecular, né? Eu posso trazer isso para vocês, imunologia clínica, tá? Vocês podem ver meu canal, eu já tenho aulas de farmacologia em inglês, vou fazer um curso também de farmaco em português, né? Vou trazer um curso de microbiologia com Tortora, tá? Importantíssimo esse livro nos cursos de medicina, microbiologia no primeiro ano de medicina e biomedicina também.
Vou trazer também esse curso para vocês, Biologia Molecular da Célula, tá? Então eu vou ter tempo para fazer isso se eu ver que o canal está crescendo e vocês me ajudam a divulgar o canal quando vocês gostam e compartilham. Por favor, deixe seus comentários, suas críticas. Tenho o maior prazer de vir aqui e responder para vocês. Aquele abraço e até a próxima aula. Tchau, tchau.